Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Olá, boa tarde para você, são 4 horas e 56 minutos, 4h56. Nós estamos chegando com o nosso momento de fé, o nosso momento da oração, aqui pela Rádio do Pinga Fogo. Quero agradecer a sua companhia e hoje quero compartilhar com vocês a mensagem que tem o seguinte título: É preciso amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Isso é um processo que tem que ser natural para todos nós. Nós precisamos amadurecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, a Bíblia nos diz o seguinte: Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Isso faz parte do amadurecimento, isso faz parte do crescimento. O apóstolo Paulo nos convida nesse versículo que nós lemos agora, nos convida para fazer uma autoavaliação, uma avaliação sincera sobre o nosso crescimento, não apenas físico, mas principalmente espiritual, principalmente emocional. Paulo reconhece que há um tempo certo para cada fase, mas que também é necessário deixar para trás o que pertence à imaturidade. Por isso que ele diz aqui que quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Sabe, é necessário na vida, é necessário crescer. E isso tem a ver com a questão da estatura, dos comportamentos, vamos dizer assim. A gente que já é mais velho, você não tem comportamento de pessoas mais novas, não é? A gente que é adulto, você não tem comportamento de criança. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui não é só na questão física, na questão etária, mas é no crescimento, é no amadurecimento espiritual, até mesmo da nossa relação com Deus. Estamos falando de fé também. É necessário a gente crescer na vida, é necessário a gente evoluir, é necessário que a nossa fé também cresça, que a nossa fé também amadureça. Muitas vezes a gente cresce em estatura, em responsabilidade, em ocupações, mas ainda a gente mantém hábitos, pensamentos, reações que pertencem à nossa infância. E eu estou falando de fé. Às vezes a gente age como se a gente fosse uma criança mimada, mas nós já somos adultos. Com Deus, eu estou dizendo. Às vezes, você já tem que ter uma relação com Deus como um adulto, mas a gente às vezes tem relação com Deus como criança. A gente é impulsivo, a gente é egoísta, falta compromisso com a gente foge das responsabilidades. Então o crescimento não é só na idade, na estatura, mas também é crescimento de fé. Tem muita gente brincando de ter fé em Deus ainda. E amadurecer é um processo, é aprender a escolher o que é certo, mesmo quando o coração às vezes pede o contrário. E é assim. Quando a gente é criança, a gente apronta algumas artes que está tudo certo, porque você é criança. E quando você é adulto, você não pode cometer as mesmas artes ou os mesmos erros que a gente cometia quando era criança, porque não cola mais. A gente é adulto. Mas a vida com Deus também. A gente tem que crescer no nosso relacionamento com Deus de uma forma que não tem como voltar. De uma forma que nós temos que ter a vida transformada. É importante a gente amadurecer com a vida, com a família, com a fé. Entender que Deus nos chama
não apenas para receber, mas para servir também, para construir, para liderar às vezes, nós precisamos deixar de engatinhar na nossa fé para caminhar com Deus. É acreditar o seguinte, que Deus, Ele continua sendo Deus e vai nos sustentar. Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo que eu estou querendo dizer. Quando a gente é criança, aí você aprende sobre Deus. Aí na nossa cabeça de criança, não é? Deus é uma pessoa que manda em tudo. Então eu tenho esse pensamento enquanto criança. Não é? Deus é o cara que está lá em cima no trono e manda em tudo. Mas conforme a vida vai passando, a gente vai entendendo que não é só isso. Que nós também, não é só Deus que faz as coisas, nós também temos que buscar as coisas que são de Deus, buscar nos aproximar de Deus, buscarmos ter uma relação com Deus, senão nós não vamos ter um propósito na vida. No reino de Deus, o amadurecimento se manifesta em atitudes. Tá? Na vida física, por exemplo, a gente precisa amadurecer buscando um trabalho. Você percebe que a pessoa está amadurecendo quando você deixa de ficar brincando com os amigos para você procurar um trabalho. Então isso aí já é um reflexo do seu amadurecimento. A gente começa a trabalhar, a gente começa a ter cuidado com os nossos familiares, começa a ter cuidado consigo mesmo, cuidado com a nossa saúde, cuidado com a casa, cuidado com as finanças. Isso faz parte da vida física nossa. Mas temos a vida espiritual também, que nós precisamos crescer. Com oração, precisamos sermos fiéis a Deus e pessoas de oração. Precisamos crescer na leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia. Envolvimento com a igreja, aqui eu não estou falando de religião, estou falando da igreja, independente da qual você faça parte. Tem que se envolver. Nós temos que buscar uma vida justa. São nossas atribuições na vida espiritual. Nós temos que crescer na vida espiritual também. E às vezes nós estamos vivendo de uma forma que nós estamos parecendo crianças na nossa relação com Deus. A gente passa por uma dificuldade e já vamos nós chorar. Já vai chorar para a mãe, já vamos chorar para Deus. Ah, Senhor, porque eu estou sofrendo. Ah, Deus, por que isso? Ah, Deus, por que aquilo? Mas é a minha parte, eu fiz. Eu clamei ao Senhor, eu vigiei para não ter atitudes erradas, cometer pecados, A gente também tem que crescer. A criança, ela não tem muita noção das coisas, então ela só sabe, ela só quer ver o ponto de vista dela, porque é criança. Mas ela precisa crescer um momento para você educá-la do que é certo e o que é errado. E assim é a nossa relação com Deus também. Nós temos que crescer. Parar só de reclamar, parar só de murmurar, parar de não acreditar. A gente acredita pela metade nas coisas. Nós somos uma geração que acredita pela metade. A gente acredita na Bíblia só quando a palavra ali é de uma promessa para mim. Agora, quando a Bíblia fala sobre dízimo, por exemplo, eu não quero acreditar. Quando a Bíblia fala de milagres, eu duvido. Ah, não é possível acontecer isso aqui. Mas quando é uma promessa, quando é um provérbio, quando é um salmo, aí você fala, amanheci e li um salmo, ai que lindo. Porque o salmo me jogou para cima, o salmo é positivo, mas o salmo corrige. A Bíblia também é correção. A Bíblia também fala o que pode, o que não pode, está escrito lá. Mas aí eu acredito só na parte que me convém. Isso aí é ser infantil na nossa relação com Deus, mas nós precisamos amadurecer. Deus às vezes está mudando o nosso caráter e a gente fica resistindo às mudanças como uma criança birrenta, uma criança mimada. Às vezes, na nossa relação com Deus, nós não passamos de meninos. Nós não temos fé para pedir algo em favor da nossa casa. Às vezes, nós estamos apenas engatinhando na nossa fé,
que para pedir oração para os nossos filhos, a gente tem que pedir oração para os outros, porque a gente não consegue orar pelos filhos da gente. A gente não consegue abençoar a nossa casa, abençoar o nosso casamento. A gente depende dos outros ficarem rezando por nós, orando por nós, porque nós não temos capacidade para orar. E eu estou falando de oração, não estou falando de falar bonito. Certa vez uma pessoa me disse assim: ô Márcio, ora por mim, porque você fala bonito. Eu não sei falar bonito. Eu disse: não tem nada a ver com falar bonito. A oração não tem nada a ver com falar bonito. A oração é você falar o que o seu coração está cheio. E se o meu coração é vazio, eu não consigo falar com Deus. Se eu não tenho conversa com Deus, eu não vou conseguir orar. A oração nada mais é da minha conversa com Deus. E eu preciso bater um papo com Deus como uma pessoa madura e não como uma criança mimada. A criança às vezes está brincando com os amigos e só vai procurar a mãe quando quer alguma coisa. E nós somos dessa forma. Nós só buscamos Deus quando as coisas estão feias para o nosso lado. Nós só buscamos a Deus quando a dificuldade bateu na nossa porta. Aí a gente vai até para a igreja. Mas é só as coisas entrarem no trilho novamente para a gente abandonar tudo. Nem na igreja a gente aparece. Eu nem lembro mais o nome do padre, eu nem lembro mais o nome do pastor, eu não estou nem aí com nada. Porque a gente não amadureceu ainda. Nessa tarde, o Senhor está puxando a nossa orelha, dizendo: é preciso amadurecer, filho. É preciso rezar mais. É preciso orar mais. É preciso colocar em prática aquilo que você está rezando. Deus está puxando a nossa orelha, porque às vezes a gente reza só no automático. A gente fica repetindo sempre as mesmas coisas, sem nem prestar atenção no que nós estamos falando. Deus está puxando a nossa orelha e está dizendo: Márcio, tem que colocar em prática. Não é bonito orar, mas e a prática, Márcio? Porque às vezes não adianta eu estar rezando, eu estar orando. Não adianta eu estar lá no culto todo domingo e não estar fazendo o que Deus pediu para eu fazer. Ah, Márcio, eu não sei pregar, eu não sei cantar na igreja igual o pessoal lá do louvor, o pessoal da... Não estou dizendo isso. Fazer a nossa parte enquanto pessoas de bem. Amadurecer é eu, às vezes, entender que eu tenho que sair, às vezes, da oração, mas colocar ela em prática. Não adianta eu falar bonito aqui e ali na frente eu viver uma vida toda errada. Eu prejudicar o outro. Eu estar fazendo mal para as pessoas, desejando mal para o próximo, lesando alguém. Nós precisamos amadurecer. E a palavra de Deus hoje ela é forte, ela é um puxão de orelha em todos nós. Que devemos deixar as coisas de meninos quando nós passamos a ser homens. Devemos deixar as coisas de infância quando nós estamos adultos. E isso também é na relação com Deus. Ou a gente acredita no Senhor por inteiro, ou vamos acreditar só na parte que nos convém. Aí não dá certo. Então que Deus possa falar aos nossos corações nessa tarde, que nós possamos entender um pouco mais sobre o desejo de Deus, que nós possamos, Senhor, que nós possamos entender que é preciso crescer, é preciso amadurecer. Nós te agradecemos, Pai, porque o Teu amor nos acompanha em todas as fases da nossa vida. E que o Senhor nos ajude a crescer, Senhor. Que o Senhor nos ajude a amadurecer, Pai. Deixando para trás tudo que já não condiz com quem eu sou, com quem o Senhor quer que eu seja. Me dê coragem, Pai, para mudar. Sabedoria para agir com responsabilidade. Força para viver uma vida correta diante dos homens e diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter mais fé em Ti. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática aquilo que a Tua palavra diz.
para que a minha oração não seja vãs repetições. Não adianta eu fazer a minha oração todo dia pedindo a mesma coisa, usando até as mesmas palavras, se quando eu termino a oração eu estou fazendo mal para o próximo, eu estou prejudicando o meu irmão. Que eu possa crescer, que eu possa aprender, Senhor. Aprender de Ti e deixar de ser um menino para ser um adulto na Sua presença. Que a minha fé, ela deixe de ser rasa e ela possa ser profunda naquilo que o Senhor pode fazer por mim e pela minha vida. Para que quando eu precisar falar contigo, Senhor, eu não preciso de intermediários. Eu não preciso que alguém fale com o Senhor por mim. Eu não preciso pedir oração para o outro, porque eu vou estar cheio do Teu Espírito Santo. E eu clamando, o Senhor vai me ouvir. Nos ajuda, Senhor. Cada dia mais nós Te pedimos. Nos ajuda, Pai. Em nome do Seu Filho amado, Jesus. Nós Te pedimos. Amém. Amém. E amém. Mas por tudo que Tu és, eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou Teu. Por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. Escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu. Jesus, eu sou Teu, eu dependo de Ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei, a quem temerei? Pois eu sou Teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou Teu, Senhor. Eu Te pertenço, Jesus. Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz.